Muito bom dia, bom dia! Vamos lá, começando mais uma live aqui do nosso evento online Saúde Mental em Foco para você, para nós aqui. Falarmos sobre saúde mental, fazer bate-papo aqui, reflexões, discussões e construções aí, gente. Tá demais, né? A gente tá aí. Hoje é o 5º dia do evento aí, já foram várias lives aqui, vários bate-papo com especialista. E a gente está muito feliz aqui de estar se conectando aqui com você nesse evento online aqui, né? Lembrando, olha só o que eu trouxe aqui hoje. Tcharam! Gente, esse livro aqui vai ser lançado dia 13 de setembro, lá no Atrium Shopping, né? Pela livraria Mundo dos Leitores. Eu quero convidar você para estar lá comigo, participar junto, vai ser bem bacana aí, esse evento maravilhoso, tá bom? Hoje, aqui no nosso evento Saúde Mental em Foco, eu vou estar recebendo a Tâmara. Tâmara, uma grande parceira e que tem um trabalho maravilhoso aí com os idosos. Então eu vou estar aqui convidando ela para esse bate-papo. E claro que eu quero você, né? Vamos convidar as pessoas aqui para entrar, interagir com a gente começar com tudo aqui. Vamos lá. Enquanto a gente vai convidando as pessoas aí, gente, olha, aproveita também, compartilha essa live, convida o pessoal para estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que temas como esse vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Então participa com a gente, que eu vou ficar muito feliz de ter você aqui comigo. E a gente vai ali trocando figurinhas aqui importantes sobre saúde mental, bem-estar, qualidade de vida. É isso, né? Então você está super convidado aqui para fazer parte. Eu vou convidar a Tâmara aqui para ela entrar comigo e a gente começar aqui o nosso bate-papo. Estou em companhia, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó quem está aqui do lado, ó. Tá aqui grudadinha, né? Grudadinha aqui para participar com a gente. Eu mandei o convite aí para a Tâmara, esperando ela aí entrar para a gente começar o nosso bate-papo aqui com vocês sobre saúde mental, hein? Vamos lá, gente. A gente vai se conectando, convidando aí todo mundo para participar com a gente, para estar aqui. Léo Dias, bom dia, Léo. Bom dia, doutora Bianca. Saudade da Bianca, né? Faz tempo que eu não vejo a Bianca. Bom ter você por aqui, Bianquinha. Saudade, viu? Vamos lá, chamando aqui a minha amiga. A Laô, aqui presente, aqui também. Bom dia, Laô. Seja bem-vindo, bem-vinda. Bem-vindo e bem-vinda a todos vocês aqui, né, que vão chegar. Olá, estamos pedindo aqui para participar comigo. Vamos aceitar aqui, trazer a minha amiga aqui para a gente fazer esse bate-papo bem gostoso e importante aqui. A gente tá junto, né, gente? Conectado aqui. Ai, bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem, Má? Tudo
ótimo, né? Sempre bom Então, receber você aqui comigo. Pessoal se conectando, Mari, um beijo para você aí, seja bem-vinda, viu? mandar o convite para o povo aqui. Maurício Fernandes está aqui com a gente, seja bem-vindo. É isso aí, gente. Vai entrando e aproveita e compartilha essa live, porque hoje o tema está muito interessante, está muito importante. Nós vamos falar sobre saúde mental e atividade física para idoso. Olha lá o Léo falando, olha, saudade, professora Tâmara. Ah, bora lá. Saudade mesmo, né, Léo? Tá? Aliás, Nossa, ô, Léo, você tá precisando vir aqui pra gente fazer um bate-papo, né? Fazer uma live aqui, falar sobre casamento. O cara tá arrasando, né? Tá um sucesso total aí. Eu tô acompanhando e vibrando muito aí com o seu sucesso. tenho Essa arte de celebrar o amor, né, Tâmara? A gente fica fã quando vê pessoas crescendo e conseguindo aí seu espaço naquilo que acredita, né? E principalmente que reverberem amor no outro, né? fico muito feliz. Eu falei que eu tenho vontade até de casar de novo, viu, Léo? Com o mesmo, com a mesma pessoa. Só que ele celebrando, né? É isso, né? É isso. Olá, olá. O Léo colocou aqui. Estamos na lida. Obrigado, menina. Seu lindo, viu? Ó, a Mari... Bom dia, minha tia chegando. Oi, tia, tudo bem? Aqui o pessoal entrando. Obrigado, gente. A Mari está colocando aqui. A Mari, que é uma parceirona, vai estar comigo aqui no sábado, falando sobre borderline aqui. A Isso é gente vai estar legal. aqui fazendo um bate-papo. Ela está falando, o tema é para mim. Vou convidar o pessoal aqui. Pode ir convidando aí, né, Mari? O tema é para nós aqui, né? Para a gente refletir aqui. A Tâmara, que é especialista aí no trabalho com idoso, né? Tem um trabalho maravilhoso. A Gabi está aqui. Bom dia, Gabi. Que bom ter você aqui comigo. A Carol. Tia, um beijo para você, viu? Gente, a minha tia faz uns bolos maravilhosos aí, hein? Para quem gosta de bolo aí, ó. Só chamar aí Neuma Bolos aí que vai comemorar. Vai ter muita coisa boa, né? Aqui. Vamos lá, pessoal chegando aqui. Aê, parabéns, atletas. Obrigada aqui, o pessoal chegando. Seja bem-vindo, bem-vinda, gente. A gente precisa muito falar sobre saúde mental, que é o tema desse evento, para a gente trazer à tona, não de uma forma preconceituosa, né, como muitas vezes a gente vê as questões da saúde mental, ou de uma forma de sofrimento, mas refletir sobre isso para a gente entender quais são os caminhos que a gente precisa ali para ter uma vida em relação à saúde mental mais saudável, mais estável, né? Porque acho que de alguma forma todos nós, em algum momento, passa por algum problema de saúde mental. Às vezes uma crise de ansiedade, às vezes você tem ali uma síndrome do pânico, às vezes você tem uma depressão, como eu tive, né? Então é muito importante a gente debater aqui. E quando a gente fala do idoso, a gente tem que trazer aqui algumas questões importantes, né? Porque eu acho que a saúde mental, na nossa vida em geral, ela atinge muito, mas a gente tem muitas pesquisas que trazem ali que quando muitas pessoas se aposentam, né, ali na fase idosa, acabam entrando ali com quadros de saúde mental, desenvolvendo alguns transtornos psíquicos ali que atrapalham ali a sua vida, né? E por isso que eu chamei a Tâmara aqui. Ela tem um trabalho maravilhoso aí na parte de idoso, né? Sempre foi aí o caminho que permeou o trabalho dela. E eu queria fazer esse bate-papo com você, Tâmara, para a gente refletir aqui sobre essas questões. Mas eu queria, antes de entrar no tema aqui específico, que você se apresentasse aí, contasse para a gente um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, aquilo que vier no seu coração. Primeiro, obrigada pelo convite, mas sempre fico muito feliz sempre, né, por poder falar um pouquinho da nossa paixão, daquilo que a gente vive no dia a dia. Eu quero agradecer, né, primeiro a Deus, porque sem Ele não estaríamos aqui, né, não teríamos essa permissão. E agradecer a todos aí que estão assistindo, espero que a gente faça um lindo bate-papo aí. E eu tenho formação em educação física, me formei em fisioterapia também, mas não atuo na área, né? Atuo mais na área da atividade física, da educação física. Tenho especialização de gerontologia
E, assim, a gente fala que a vida vai trilhando para a gente, né? Já está tudo escrito. Eu, quando me formei em educação física, não tinha pretensão de trabalhar com idoso. Muito pelo contrário, né? Minha pretensão era trabalhar em escola, com criança. E os caminhos foram trilhados aí. Hoje, há quase 20 anos, eu trabalho com idoso. Tá muito ruim o som, porque eu estou Não, no eu trabalho aqui. tô te ouvindo normal. Não sei se o pessoal que tá em casa tá ouvindo, tá tendo algum, mas para mim tá normal, Otama. Tá, joia. Então, e aí há quase 20 anos eu venho trabalhando, né? Eu até vim pensando no assunto, o que que a gente vai falar, porque a gente vive o dia a dia, né, Má? E quando a gente fala em pesquisa, é óbvio que as pesquisas elas são fundamentais, são importantes, mas nada como o nosso dia a dia com os idosos, aquilo que a gente ouve deles no dia a dia, né, para falar um pouquinho dessa parte da doença mental, né? Não posso nem te falar de doença, mas talvez um transtorno ou uma tristeza, né? Às vezes não é nem. Às vezes a pessoa está triste, só tá triste, né? E aí isso tudo vai desencadear algo muito pior. E assim, é aquilo que a gente fala, que é o que separa, né? O conhecimento do entendimento, né? Porque o conhecimento é aquilo que a gente lê, e todo mundo é capaz disso, né? De você ler, de você ter essa informação. Mas o entendimento é aquilo que você vive. E os nossos idosos, eles viveram e vivem muito intensamente, né? E eu acho que essa é a diferença. E você traz algumas questões, né, Otama, que a gente pensa em relação a isso, a ideia do conhecimento, né? De que a informação ela chega para a gente, mas o fato de ter informação não quer dizer que a gente vai colocar isso na prática, né? A gente vai viver isso na prática. E óbvio que a gente faz um evento como esse, a gente tem, graças a Deus, escutado muito sobre as questões de saúde mental, né? Sobre as dificuldades, sobre os problemas que as pessoas estão passando. Mas o fato de chegar essa informação, ela não quer dizer que uma pessoa que está passando por um transtorno de saúde mental esteja vivendo isso, né? Então eu trago, por isso que eu acho que esses eventos são tão importantes. E quando eu penso no idoso, Tâmara, assim, com todo o respeito e carinho aos idosos aí, que eu amo de paixão, né? Tenho, honro muito os idosos, porque acho que são as nossas referências, né? Para a gente estar aqui hoje com o saber que nós temos, foram pessoas antes de mim, antes de você, que construíram todo um percurso, né? Então a Sem gente tem que dúvida. muito honrar e respeitar todos os idosos, né? A Denise está aqui, a Denise Perini, um beijo para você, viu, Denise? O Léo falou que o som tá legal, obrigada, Léo. Mas eu queria trazer aqui essa questão, porque quando a gente pensa na questão da saúde mental, ainda a gente encontra muitas barreiras, né? Muitos entraves no sentido de olhar. Vamos pensar que, sei lá, quando a gente era adolescente, jovem, né? No meu caso, há mais de 20 anos, isso, quando a gente pensava numa questão de saúde mental, num psicólogo, num psiquiatra, isso sempre remetia a uma coisa, a pessoa está indo porque está louca, né? Porque está com esquizofrenia. Então a gente foi construído isso com muitos preconceitos, né? Obviamente que isso também, eu acredito, que ainda, você acha aí, você que convive com os idosos, acredita que isso ainda é uma barreira para os idosos? Porque a gente tem falado muito sobre a questão da importância da terapia, dos tratamentos. Como que você vê isso, né, na lida, no dia a dia, em relação a esse olhar sobre os tratamentos em relação considerando a saúde mental? É assim, Má, eu acho que ainda existe sim, existe esse preconceito. Eu ouço muito dos idosos, menos, muito menos do que antes, mas ainda existe. Ah, mas para quê? Ah, eu não há necessidade. Às vezes eles não se percebem. A gente que está de fora muitas vezes olha e fala: tá acontecendo, tá com depressão, mas às vezes eles não se percebem, né? A gente, né? Acho que o ser humano. Mas eu acho que ainda existe essa barreira, infelizmente, né? E o que eu vejo muito acontecer, não falando
não quero entrar nesse assunto, porque eu não sou especialista nisso, mas eu vejo muito assim, quando o idoso ele vai ao médico, muitas vezes, o médico já olha com um olhar de assim, ele é idoso mesmo, né? Isso é normal, né? E o que a gente vê assim, por exemplo, vamos falar de uma patologia que eu entendo mais, vai. A artrose. Mas é da idade. Então não vamos tratar? Então não vamos cuidar? Né? E isso acontece muito também nessa parte de depressão, que a gente vê muito, né? Porque a terceira idade está mudando, o conceito terceira idade está mudando. Né? E é o que eu falo, a gente trabalha com atletas idosos. Né? Então, esses atletas, por exemplo, foram pessoas, e isso quem me fez refletir bastante foram eles, né? São pessoas que foram atletas e envelheceram. Eles não deixaram de ser atletas, eles só envelheceram. Né? Então, esse conceito está mudando e as pessoas não estão vendo isso. E aí a independência do idoso está cada vez maior e os filhos estão cada vez mais afastados. Então, essa depressão está muito mais clara, esse síndrome do ninho vazio, esse isolamento social, está cada vez mais intenso, né, mais presente na vida das pessoas. E tem uma coisa que você traz, né, Otamo, que assim, a gente quando é jovem, né, a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar na fase idosa, né? Ainda existe também, assim, muitas dificuldades até de aceitar o envelhecimento, né, no nosso corpo, na nossa vida, né? E obviamente que essas questões também acabam acarretando algumas, quando eu não me aceito, né? Porque assim, eu participei de uma palestra sua uma vez, né? A primeira palestra que eu fui, que a gente fez ali no sindicato lá dos metalúrgicos, e eu lembro de uma frase sua que ficou muito marcada assim para mim, né? Que era assim, a gente envelhece a partir do dia que a gente nasce, né? Então, quando você nasceu, você já está começando a envelhecer, né? Um dia a mais no seu dia já é um dia a menos que você deixou de viver, né? Isso me traz. Você tem assim, Otama, ideia assim dos índices dos dados que fala sobre a depressão para os idosos, né? Porque eu fico sempre pensando muito. Por exemplo, eu fiz o meu trabalho agora, né, para o livro que eu vou publicar. E muitos dados da Organização Mundial de Saúde, eles trazem diversos aumentos em relação a isso, né? Você tem isso relacionado aos idosos? Eu estava até fazendo uma pesquisa, buscando informação, e eu vi assim, em 2019 saiu os dados, né, do IBGE, que idosos de 60 a 64 anos, eles, nessa faixa etária, era uma proporção de 13% da população tinha o diagnóstico de depressão. Então, é muita coisa se a gente for pensar, né? 13% de 60 a 64 anos, que hoje a nossa população, no estado de São Paulo, até foi uma pesquisa recente que eu fiz, foi muito legal, que 11% da população do estado de São Paulo são pessoas idosas. E quando eles dão esse número, dá de 2 milhões de idosos, né, que a gente tem 11%, né? E assim, desses números, 66,3% dos idosos a cada 100 crianças. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Hoje, a pirâmide está se invertendo, a gente está envelhecendo mais e adoecendo mais, né? Mas, quando a gente fala em 13% com depressão, também a gente fala que está sendo mais diagnosticado. Né? Então, por exemplo, antigamente as pessoas morriam antes. Né? Então, não se diagnosticava a doença. Por exemplo, vou dar o exemplo da minha avó. A minha avó faleceu por volta de 70 e poucos anos, eu não lembro exatamente. Mas
eu lembro da situação da minha avó. Ela ficou doente, foi para o hospital e faleceu. Aí você vai pegar o diagnóstico, né? A certidão de óbito dela, causa morte. Falência múltipla dos órgãos. Aí você vai ver todo o contexto, o porquê disso. Aí você vai buscar, ela teve uma depressão. E aí ela foi adoecendo, né? Teve uma pneumonia, ficou acamada. Porque aí a gente vai ver a história. Né? Teve a síndrome do ninho vazio, teve todo aquele contexto, todo mundo saiu de casa, todo mundo foi morar longe, e a casa da minha avó era sempre cheia, todo final de semana a gente estava lá, eram 6 filhos com 3 filhos cada um, então a casa era lotada. Era um quintal de 10 por 50, né, que a gente brincava no quintal, aquele monte de criança correndo, de repente, né? Então, assim, a gente vai brincar. Foi diagnosticado? Não foi. Hoje é diferente, né? Hoje a gente vê a nossa mãe triste, você já vai buscar médico, você vai buscar a causa, você vai buscar. E aí, já entrando naquilo que eu trabalho, né, com o grupo que a gente trabalha, a gente vê a necessidade de sociabilização desses idosos, né? De estar em grupo, de estar com pessoas, e talvez isso impeça que uma depressão venha, né? Eu fico pensando, né, Otama, assim, né? Agora a gente tem muitas essas questões aí que a gente consegue buscar o diagnóstico, né, para poder fazer o tratamento correto ali, buscar, né, ajuda ali. Mas a gente, quando você fala aí do trabalho que você faz, né? Então, gente, para quem não conhece, a Tâmara é coordenadora do Campeões da Vida, um projeto que acontece na Secretaria de Esporte de São Bernardo aí, que atende. Hoje vocês estão com mais de quantos atletas, ô Tâmara? Hoje nós estamos com cerca de 700 atletas. Uns 700 idosos ali, né, que participam do projeto, um trabalho maravilhoso ali, que não tem só a ideia da competição, né, mas a ideia do esporte social ali como um processo de integração, né? E no dia a dia, Tamara, assim, quais são as principais queixas que vocês escutam desses idosos que são relacionados, por exemplo, de não se sentirem bem, né? Eu fiz um período curto aí, o ano passado, na equipe da Gabi, lá do vôlei, né? Eu fiz um trabalho de coach lá um coaching grupo lá com elas e assim foi muito interessante. Nós fizemos acho que uns 4 ou 5 encontros para falar sobre essa questão, né, do alto rendimento do atleta, tudo. E aí, obviamente que a gente foi falar sobre as emoções, né? E tempos depois, né, eu tive a oportunidade de reencontrar algumas dessas atletas lá. E teve um relato que me marcou muito, né? Porque uma das meninas lá que participou do processo, né? A gente se encontrou, no final do ano a gente se encontrou e ela falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Aquelas atividades que você proporcionou pra gente mudou a minha vida, porque me fez eu enxergar muita coisa ruim que estava em mim, que estava me deixando muito triste, né? E é muito gratificante a gente ver isso, né? Mas quais são as maiores queixas que vocês escutam assim em relação aos idosos? Eu acho que o isolamento mesmo social. Quando elas descobrem uma atividade física para fazer, quando elas se descobrem em grupos, né, que elas começam a participar de grupos, elas fazem amigos e realmente eles se tornam família. Né? Isso é muito legal. A gente tem visto os grupos se formando e, por exemplo, o pessoal do baralho, né? Eles se juntam para jogar o baralho na casa deles. Então, eles fazem o churrasco, eles brincam, né? Assim, cada modalidade tem a sua característica, Claro. né? E assim, eu vivi muito intensamente esse ano isso, eu consegui, graças a Deus, né, estar com eles nas competições, porque é uma coisa que às vezes eu não consigo, né, pelas demandas e pelas funções, então às vezes a gente não consegue acompanhá-los, e eu consegui. E o que eu ouvi muito
muito. É exatamente essa frase. Como isso mudou a minha vida, né? Nós tivemos em Itatiba agora, nesse último mês, a gente participou do final do campeonato estadual, né? E nós fomos lá com 64 atletas participantes. E a coreografia, uma delas, passou por um processo muito forte, assim, desde do final da pandemia, né? Ela teve doenças na família, então adoeceu, e aí a filha adoeceu, a filha se curou, ela se curou, o marido adoeceu e faleceu. E durante todo esse processo, quem esteve com ela foi a equipe de coreografia, né? E aí ela veio para mim e me pediu, falou, Tana, você me permite que eu alugue uma casa e agradeça, em agradecimento ao que as meninas fizeram para mim, para nós ficarmos juntas? Uau! E assim, isso eu me emociono de falar, porque no primeiro momento eu não entendi e eu não queria que isso acontecesse, porque eu entendo que era uma equipe e que a equipe tinha que estar junta, né? A equipe que eu digo é todas as modalidades, todo mundo junto. Mas no segundo momento eu pensei, eu falei, quer saber? Faça isso. E ela alugou. Mas eu passei uma noite com elas lá, né? Então a primeira noite que nós não tínhamos atleta no alojamento, só tínhamos a delegação, né? Só os dirigentes. Eu falei, eu vou dormir com elas lá, cara. Foi muito legal. De você ver a união, da brincadeira, uma pela outra, de você ouvir as conversas à noite, das histórias de vida delas. O quanto que isso que a gente fala muda a vida das pessoas. É impressionante. E assim, eu fico muito apaixonada por isso. E é a reclamação delas. Então eu acho que o pior de tudo, é o síndrome do Nimbus. Aquilo que todo mundo saiu e você está sozinha na sua casa. O que eu vou fazer agora com isso? O que eu vou fazer com o meu tempo? O que eu vou fazer com a minha casa, que eu não preciso limpar mais? Eu não tenho comida para fazer, né? Então, isso é a maior reclamação que a gente ouve. E, infelizmente, é um trabalho futuro que eu quero fazer muito, e eu já te convido para fazer parte disso, é falar com os filhos dessas pessoas, né? Porque é o que eu falo muito para minha mãe isso, né? Porque a gente está com a melhor parte deles, né? Que é onde eles estão felizes, onde eles estão ali, a gente lida com eles ali 2, 3 dias por semana no melhor momento da vida deles, né? E a gente não sabe o que vive depois, qual é a vida deles depois. Ontem eu vi até de uma professora, né? Que eu falei assim, pô, vai descansar. Ela falou assim, você não tem ideia, é muito melhor eu estar aqui, né? Então, assim, são coisas que a gente não sabe que as pessoas passam, né? E a gente não se coloca no lugar. E essa senhora que alugou a casa, né? Ela me agradeceu tanto, ela chorava, ela falou, obrigada. Você não tem ideia do que você faz com a minha vida, do que a Carla faz com a minha vida, né? Então a gente vê isso e vê a amizade que eles têm, um pelo outro, né? Eu vivi uma situação uns tempos atrás que foi muito legal. Eu estava no conselho do idoso, a gente estava em reunião e meu telefone não parava de tocar, né? Não parava de tocar. Eu falei, Jesus, eles não me deixam, né? Brincando. Falei, deixa eu atender. Eu atendi, aí ele falou assim, tá, eu tô ligando para fulano, não vou dar nomes aqui, né? E ele não atende. Ele combinou de ir com a gente lá arrumar o clube dos meninos, colocar a rede. E ele não atende. E a gente tá ligando e eu fui lá e não consigo falar. Eu falei, calma, vamos ligar. Aí liguei para a filha dele. Aí a filha dele conseguiu falar com ele. Ele esqueceu. Estava no fundo da casa arrumando, esqueceu de pôr o aparelho auditivo. E não ouvia as ligações. Mas
assim, essa preocupação nos encanta, entendeu? Assim, é uma coisa que não tem preço, não tem preço. Porque a nossa cabeça não envelhece, né, mano? A Sim, nossa cabeça é de menino. A nossa é isso. cabeça, ela não envelhece, mas o nosso corpo envelhece. Muitas vezes está mais ativo do que muitos jovens, né? A mente ali, né? A gente brinca sempre, né, Tama, assim, que a cabeça quer, mas o corpo não responde mais. Ontem eu estava falando para a Gabi, né? A gente tá aqui no poliesportivo, tá tendo jogos escolares e estava tendo handball, né? Eu não joguei handball minha vida, né? Aí eu falei para ela assim, eu falei, caramba, eu olho o tamanho dessa quadra aí, correr de lá para cá, daqui para lá, né? Já me A canso gente brinca, só de olhar, né? a Gente, a gente gente... está aqui nesse bate-papo gostoso aqui, ó. Tá o pessoal comentando aqui. Elaine tá falando que saudade de você, Protâmara. Olha que Ah, delícia, né? Um beijo, né? O Paulo tá aqui, né? A Adriana tá, ô, professor, Adriana Grande mandando bom dia aqui para nós. Bom dia, Adriana. Paulo bom dia, Passerani aí, Adri. professor Paulo. Tá falando bom dia, suas Opa, lindas. Bom dia, Paulão. Bom ter você aqui com a bom gente dia, hoje. gente. Ô, Tâmara, eu queria que você trouxesse um pouquinho, né? Você que tem uma expertise grande junto do trabalho aí, tem uma equipe maravilhosa aí que está com você, né, nesse processo todo. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, assim, como que as atividades físicas, elas contribuem para o bem-estar da saúde mental dos idosos, né? Porque, primeiro, assim, a gente precisa convencer esse idoso a fazer atividade física, né? Porque vamos pensar, eu acho que você, né, uma geração, essa geração, a gente foi estimulada a prática de. A gente já veio num processo onde tinha atividade física, isso estava mais evidente, né? Estimulava-se mais a participação, e ainda assim, pelo menos eu falo por mim, né, eu tive muita dificuldade de realmente colocar a atividade física como uma prática regular. Eu brinco com a Tâmara, gente, que assim, eu falo, quando eu fizer 50, eu não vejo hora de entrar no grupo lá, né, para ser atleta. Mas assim, né, eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui da questão seguinte, como que as atividades físicas podem ajudar, né, pode contribuir para esse bem-estar da saúde mental? Além da parte hormonal, que a gente, sem dúvida nenhuma, a gente nem precisa entrar aqui, eu acho que nesse assunto, porque isso a gente tem nos estudos, né? O que a gente falou, isso a gente puxar aqui o bem da atividade física, sem dúvida nenhuma, vai falar de endorfina, de toda a parte hormonal que muda muito. E você falou de atividade física, Mara, eu estava parada, né? Eu, com todo esse processo de jogos, tal, e filho pequeno, né? Então a gente prioriza os nossos filhos, e aí eu me coloco no lugar das idosas que priorizaram os filhos, os netos, a vida inteira, né? E isso não tem como a gente escapar, a gente prioriza mesmo. Além disso, desse benefício físico, porque as dores diminuem, sem dúvida nenhuma, né? E dor diminuindo, a gente fica menos irritado, né? Mas, só voltando, eu me perco, né? É o TDAH, né? Eu volto. Não, brincadeira. Na verdade, sim, eu não estava fazendo. Eu voltei a fazer atividade física, né? Eu voltei a treinar. E, cara, como é diferente. Como é legal, né? Quando a gente faz. Eu tô aqui cheia de dor, né? Cheia de voltei, sabe? Aquela coisa. Mas é gostoso. Então é isso que a gente fala. Além da parte hormonal, da parte física, que a gente se sente melhor, a gente se sente mais bonita, a gente se sente, né? Que nem eu brinco com a Regiane, que a gente está treinando junto, ela fala assim, nossa, já tô magra, hein? Já tô magra, já tô bonita, né? E é gostoso, né? Essa autoestima, essa brincadeira. Eu acho que o que é fundamental, a parte social, né? O estar em grupo, o vivenciar isso. Hoje eu cheguei aqui no Poli, tinham mais de 80 pessoas, acho, fazendo aula. Eu não contei, mas tinha.
E eu fiquei olhando, eu falei, cara, como é legal isso, sabe? Porque as pessoas saem felizes, a gente sai feliz. Como convencer de fazer atividade física? Porque todo mundo pergunta aquele tabu, né? Ah, o que eu vou fazer? Eu não sei. Qual é a melhor? Também não sei. A melhor é aquela que você mais gosta, né? Por exemplo, minha mãe detesta água. Acho que eu puxei para ela, né? Natação, essas coisas. Eu brinco com os idosos, né? A gente vai para natação, dá até vergonha de ver eles nadando, né? Aí eu brinco com eles, eu falo assim, gente, água para mim é lá em Caldas Novas, onde brota a água, quentinho e tal, né? Mas por quê? Porque eu não tenho essa afinidade. Eu gosto de dançar. Então, para onde eu vou? Eu vou para dança, né? Então, para convencer o idoso a participar de uma atividade física, eu acho que a gente tem que ver aquilo que ele mais se identifica, né? Não adianta você falar para ele, precisa ir para o Pilates, precisa ir para yoga, precisa ir para Tai Chi, não adianta. Ele tem que se identificar com aquilo, né? De repente, ele começa a fazer uma atividade de jogar baralho, que a gente tem um grupo de peteca. Não. Por que a gente colocou peteca? De tantos idosos insistirem, né? Ah, e coloca peteca. A gente colocou a aula de peteca. Pô, a gente está com mais de 25 pessoas fazendo aula de peteca. Que legal. Né? Então, porque é uma coisa que remete à infância, remete àquilo que ele já viveu. Né? Então, eu acho que é uma coisa muito bacana de fazer. E tem uma questão, né, Otama, assim, quando a gente pensa propriamente, né, o nosso corpo é movimento, né? Eu vejo, por exemplo, a gente escuta de muitos idosos assim, né? Ai, filha, eu não faço porque dói isso, dói aquilo, dói, né? Eu não consigo mexer tal parte. Eu dava aula de pilates, por exemplo, para idosos e as minhas alunas vinham, né? E obviamente que tem alguns exercícios que elas não conseguem fazer, né? Mas é o que eu falava para ela. Não se preocupa com isso. O exercício que você não conseguir fazer, a gente vai adaptar para você fazer, nem que seja para mexer o dedo, mas você tem que mexer, porque se você só tem o dedo mexendo e você não mexe ele também vai parar, como outras partes já pararam de se movimentar, né? Então, eu brinco muito com elas, né? Brincava muito com o grupo lá, que eu tinha lá, e eu falava muito assim, né? Que se vocês vierem aqui mexer pelo menos o dedinho, vocês vão sair mais ativos do que vocês ficarem em casa no sofá, né? Então, esse processo é muito importante a gente entender, né? Porque não de todos esses benefícios que entender que assim, o nosso corpo é movimento, o nosso corpo ele nasceu para se movimentar. Quanto mais parado eu estiver, mais ele vai atrofiar, mais dores eu vou sentir, menos disposição eu vou ter e tantas outras coisas aí, né? E obviamente que tudo isso, gente, vamos pensar, eu fico pensando aqui, né, Tâmara? Eu sou uma pessoa extremamente ativa, você também, a gente vê, né? Agora eu vejo sempre, por exemplo, às vezes a pessoa, eu vou falar, a minha mãe, às vezes ela fala assim, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, eu tô com dor. A minha mãe, mas ela não para, né? Aí eu falo, mãe, aí eu falo que eu brigo com ela, eu falo assim, mas para que você tá fazendo isso se você tá sentindo dor? Mas hoje eu entendo, né? Isso antigamente, né? Hoje eu entendo o seguinte, isso é uma forma dela se movimentar, dela se sentir ativa, né? Então eu não tenho que criticar, sabe? Eu tenho que tentar ajudar dentro do que eu posso, porque e aí assim, foi um trabalho árduo meu e da minha irmã para a gente convencer ela a fazer pilates. Agora ela faz pilates lá, né? Oh, que bom. E aí eu queria muito que ela fizesse parte do Campeões, né? Mas ela tem vergonha das coisas, né? Minha mãe é toda. Mas assim, eu brinco que assim, a gente não pode parar, né? Porque eu fico pensando, eu falo, gente, já pensou se eu hoje, né, sei lá, por alguma questão eu não conseguisse andar, ou não conseguisse movimentar o braço? Isso, obviamente, que vai colocar a gente num estado de saúde mental. Porque Sim, até a gente entender esse processo, até a gente reconstruir, recomeçar, vai levar um tempo para esse processo, né? Então, por isso que quanto mais a gente movimentar o corpo, mais saúde mental a gente vai ter, gente. Isso é importante para a gente saber, né?
dentro do que a Tama falou, escolha o que você gosta primeiro. Ah, eu não gosto de nada, então escolha qualquer coisa, mesmo não gostando. Vai Não, fazer caminhada, sai de porque tem casa. essas pessoas, não tem? Você já encontrou um idoso assim que você fala assim, vai fazer tal coisa? Ah, eu não gosto. Faz tal coisa. Ah, eu não gosto. Aí você fala assim, então faz o que você quiser. Porque às vezes, né, Tamara, os idosos eles colocam muitos bloqueios também, né? Uma, eles colocam e a família coloca também, porque esse entendimento que você falava para sua mãe, que você tinha, de que está doendo, por que fazer, a gente protege os nossos idosos. Né? É Isso que eu isso. falei, eu quero bater um papo com os filhos para que eles entendam isso. Por exemplo, a gente teve alguns idosos que os filhos não permitiram que fossem para o campeonato. Né? E já estão existindo questionamentos se o campeonato é bom para o idoso. Que, será que é bom? Será que é bom? Porque gera uma adrenalina muito forte, é um desgaste muito forte. Mas o que a gente ouve às vezes de idosos, se eu tiver que morrer, eu quero morrer na pista. Eu quero morrer jogando, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer, é o que me dá alegria, E tem né? uma coisa, né, Tâmara? Assim, né, assim, uma dica aqui para os filhos, né, que tiverem assistido a gente, pergunta para ele. Exato, exato, porque é o que eu falo, né? O idoso, a gente não tem que entender os nossos idosos, que nem minha mãe. Minha mãe fez 82 anos agora. Foi na geriatra, não tem absolutamente nada. Tá com um pouquinho de. Tem uma arritmia cardíaca, que ela já trata, que isso né, é dela, mas assim, de físico, ela tem dor no joelho, tem não sei o quê, que usou, o corpo é uma máquina, que nem você falou, foi feita para o movimento, né? E as máquinas, elas falham, elas desgastam É isso. com o uso, né? Então, mas os filhos, muitas vezes, eles não entendem, sabe? Que é necessário aquilo para o seu pai, né? É necessário. Se você deixar ele no sofá sentado, aquilo vai fazer mal para ele, né? Então, assim, e aquele idoso que não gosta de nada, alguma coisa ele já fez na vida, né? Alguma coisa ele já fez. De repente, ele cultivou uma horta, né? Por isso que eu falo que a minha vontade, eu vou conseguir, né? Sem dúvida nenhuma, eu vou, tenho certeza disso, que é montar realmente um lugar onde eu tenha essas possibilidades, né? É isso que você gosta de fazer? Quer mais que horta? Você não trabalha em horta? E agache, levante, pegue, vire, né? Tem muita coisa. E a partir daí você trabalha outras habilidades com ele, né? Eu brinco muitas vezes, que o idoso chegava para mim e falava assim, mas o médico falou que eu não posso fazer agachamento. Eu falei, é mesmo? Falou, não pode, então não faça mais xixi sentado. Não, não é, gente. A pessoa fica em choque, né? Tipo, como assim? Né? Então, assim, lógico que é o que eu falo, tem limitações. As limitações, elas existem, sem dúvida nenhuma. E não existe exercício errado, existem pessoas que não podem fazer determinados exercícios. Essa frase, assim, eu uso desde quando eu me formei, né? Porque, tá errado, mas caramba, tá errado. A pessoa não consegue fazer o certo. Você olha, não vai machucar. Você olha e fala assim, ela vai continuar fazendo assim, deixa ela fazer, tá se movimentando, né? É Então não isso. adianta a gente querer insistir demais numa coisa que, por exemplo, eu falo de mim, né? Outro dia eu falei com o meu marido, eu vi lá uma escola de Jazz Master. Eu falei, opa, esse é pra mim. Já Jazz vou eu, né? Master. Eu falei, caramba. Meu marido já assim, você vai dançar? Você vai dançar? Eu falei, meu, vou fazer jazz, é sozinho, né? É só dançar, é só espairecer, tirar aquela. E é uma atividade física, por que não?
sim. É o que você gosta, né? É o que move você, né? É muito interessante isso, né, Tamara? Você está falando aí dos filhos. Eu queria entrar um pouquinho, né, assim, para a família, né, quando o idoso entra no estado de saúde mental, quais são os primeiros passos, né, que assim a família tem que ter em relação a isso? Porque a gente tem muita dificuldade, a gente tem falado bastante essa semana sobre a dificuldade da sociedade em entender e lidar com essas questões de saúde mental, né? É, como que a família pode ajudar esse idoso, né, que de repente, porque muitas vezes ele não vai falar, olha, eu tô triste, não tô bem, né? Porque assim, né, gente, a gente tá falando aqui sobre saúde mental, mas a gente não pode se autodiagnosticar, isso é importante a gente saber, né? Se você tá com sintomas, por exemplo, mudança de humor constante, excesso de tristeza, crises de choro, é, isolamento, né? Essa coisa de querer se isolar o tempo todo, é importante buscar um especialista para você investigar isso, né? Porque tem, às vezes as pessoas confundem. Eu tô triste, né? Crise de tristeza a gente vai ter, a gente sempre vai passar, né? Crise de ansiedade também a gente vai passar, né? Mas a gente precisa estar atento, assim, para você dizer, eu estou com depressão, estou com uma síndrome do pânico, estou com, sei lá, com uma crise de ansiedade muito grande, precisa buscar um especialista para você ter isso, né? Ou qualquer outro transtorno aí que a gente tenha, né? Como que a família pode ajudar, Tâmara? Isso é uma coisa que a gente está até buscando aqui, né? Porque a gente que está em contato com os idosos, às vezes, todos os dias, a gente percebe, né? Então, por exemplo, tem alguns idosos que eu tenho mais proximidade, que eu sei que fazem tratamento de depressão e tal. Eu falo, ela está em crise, né? Mas por quê? Porque a gente tem um convívio quase que diário com essas pessoas. A família, muitas vezes, não tem esse convívio, né? Então, por exemplo, na minha casa, eu vejo a minha mãe quase que todos os dias. Então, o dia que ela tá mais triste, o dia que ela tá mais. Que nem ontem eu cheguei, ela tava com tontura, aí eu já percebo que ela tem alguma coisa de diferente, né? Então, o dia que ela está diferente, eu percebo. Agora, quem não tem esse convívio diário é mais difícil de identificar, né? Porque. E outra, né? Os pais, eles camuflam, né? Eles não nos contam a verdade, né? Então, Até talvez. porque muitos pensam assim, eu não quero dar trabalho, né? Meu filho está trabalhando, está com um monte de coisa para resolver, eu não quero ser um problema a mais na vida das pessoas, né? Exato. E aí, eu vi até uma geriatra falando esses dias, né? Não quer dar trabalho? Ótimo, então não sobe escada, né? Tira os tapetinhos voador de casa, trate da sua saúde mental, porque aí você não vai dar trabalho, né? Mas, assim, é importante que assim, os filhos fiquem atentos a todas as manias, né? Que os idosos têm. A gente fala mania porque a gente tem algumas manias. E aí, por exemplo, a sua mãe, você conhece a sua mãe. Quando ela fala alguma coisa diferente, quando você chega na casa dela, tem alguma coisa diferente, você vai identificar, né? E eu acho que os filhos são assim, né? Então, acho que todos os filhos conseguem identificar isso. E tenham proximidade das pessoas que estão mais perto dos seus filhos. Então, por exemplo, eu vejo aqui no Campeões da Vida, a gente está tentando uma proximidade com os filhos. Por quê? A gente identifica muitas vezes, né, isso no idoso. Essa mudança de humor, essa mudança de parte física mesmo, né, de mental, a gente identifica. E muitas vezes a gente não tem acesso aos filhos, né, para conversar tal. Então, talvez de os filhos buscarem essas ajudas mais perto, né, de quem está mais perto. Ó, você está sentindo meu pai diferente, tá?
eu acho que os professores, né, a gente é mais aberto para falar sobre essas coisas. Sim, Né? sim. E também, lógico, que buscar ajuda profissional, né, Mar? Não deixar de levar seu pai no geriatra. E o geriatra é um preconceito muito grande, né? O pessoal acha que geriatra é para quem já está muito velhinho, para quem já está debilitado. E não é. O geriatra é para gente, a partir dos 40 anos de idade, passar, né? Para a gente começar a prevenção. É isso. Então, eu acho que é importante a gente buscar ajuda. Não tem jeito, né? E o idoso também, né? Não ter vergonha de buscar ajuda, porque não é vergonha para ninguém, né? A gente não gosta. Eu conversei com você um tempo atrás, eu falei, eu acho que eu não tô bem, né? E a gente não gosta de passar por isso, a gente não gosta de se sentir impotente, de se sentir fraco, né? Porque muitas vezes é isso, né? De a gente olhar e falar, não, eu? Imagina, nunca, né? É que, na Mas a verdade, gente tem né, Tâmara, quando a gente pensa em saúde mental, a gente ainda carrega muitos preconceitos com a gente, né? A gente vai muito ainda dos nossos preconceitos, né? E eu falo, né? Hoje ter vivido, por exemplo, ter vivido a questão da experiência da depressão para mim me fez mostrar assim, o quanto eu era arrogante em muitas coisas, sabe? Inclusive de achar, nossa, eu não vou contar para as pessoas que as pessoas vão me achar fraca, vão me achar vulnerável, mas eu sou um ser humano vulnerável. E tá tudo bem, né? Hoje eu falo isso abertamente, mas quantos conceitos eu precisei adoecer para poder falar sobre isso abertamente de uma forma tranquila e me aceitando como eu sou, né? Com as minhas fraquezas, com as minhas limitações, que elas existem, né? Então, isso é muito importante a gente entender, né? E às vezes a gente fica nessa, por exemplo, um dos atos, né, que eu falo, um dos maiores atos de coragem que eu tive que aprender a ter foi pedir ajuda, né? Dizer para alguém, olha, me ajuda, eu não estou bem. Só que quando você vai buscar, vai estudar mais profundo, e eu estudei bastante sobre isso, é assim, o fato de você não pedir ajuda é por orgulho nosso. Olha só. É por orgulho nosso que a gente se coloca no papel de, não, eu sou autossuficiente, eu resolvo tudo, eu não preciso da ajuda de ninguém. Mentira! a Nós gente precisa de precisamos. pessoas, né? Todo mundo Exatamente, precisa, né? não tem Exatamente. E jeito. a gente tem que ter a humildade de falar, cara, eu estou nessa situação, né, eu sou um ser humano vulnerável, né? Eu preciso de ajuda, eu vou. Então, poxa, a gente pega, né? Você aí que a gente pega lá, por exemplo, Jesus na última ceia lavou os pés dos discípulos lá, né? O que ele queria mostrar pra gente ali? Que a humildade, a gente precisa ter humildade. A gente está aqui para servir e ser servido. Então, se eu sirvo, né? Eu vivi uma vida por mais de 30 anos da minha vida, onde eu era aquela pessoa que só servia. E as pessoas até queriam me servir. Eu tive muita gente que me ajudou, obviamente, né, ao longo da minha história, e sou muito grata a isso. Mas muitas coisas que às vezes as pessoas queriam servir, eu não aceitava. Não era a pessoa que não queria me ajudar, era eu que não aceitava. Olha isso. Mas Eu que falava, não vou incomodar, não vou dar trabalho para ninguém, não, pode deixar que eu resolvo. Mentira. Mas é isso, gente. A gente vai se olhando nesse processo, né? E saúde mental tem muito a ver com. São multifacetas, não é uma coisa única, né? A gente tem que cuidar, né? E quando a gente pensa na questão dos idosos, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho, Tama, assim, já ouviu o relato, né? O Campeões da Vida tem um trabalho maravilhoso aí realizado por você e toda a sua equipe, né? Mas você já teve relato de alguém que falou, olha, esse espaço me tirou da depressão, esse espaço me tirou do isolamento. Conta um pouquinho para a gente sobre o Campeões, né? E quais os principais relatos aí que vocês escutaram em relação à saúde mental aí. Eu tenho pensado muito nisso, né? Que depois que eu voltei de Itatiba com esse grupo da coreografia, eu tenho pensado muito nisso, né? De descobrir o número de pessoas que saíram desse isolamento social, da depressão, de crises de ansiedade, por estar no grupo, Dá uma boa né? pesquisa aí, né? Dá.
dá sim, porque assim, a gente não tem, é o que a gente fala, a gente é muito prático, né? A gente vai, toca e vai tocando e tenta que a coisa flua e a gente às vezes esquece, né? Eu fiz há um tempo atrás um questionário muito longo, né? Uma anamnese, porque eu senti assim que todas as anamneses que a gente tem, né, os estudos que a gente tem e tal, não contemplavam aquilo que a gente vive, né, dentro do Campeões da Vida. E eu fiz uma anamnese, tinha 5 páginas essa anamnese. Inclusive, ontem mesmo eu estava falando para a Gabi de uma avaliação física que a gente fez logo que a gente retornou daquela parada, né, da pandemia. A gente fez uma avaliação física. Eu falei, caramba, e o Google esses dias me lembrou disso, né? E me mostrou essas pessoas fazendo os testes. E aí eu pensei nisso. Eu falei, cara, a gente precisa fazer um estudo. Por quê? Nesse mundo que a gente estava da coreografia, nós estávamos em 16 pessoas ali. Eu posso te dizer que no quarto que eu estava, nós estávamos em 7 pessoas, a 7, falando, isso mudou a minha vida. Eu não imaginava, a Vivi, que é uma graça, falou assim, é a minha segunda paixão. Eu não imaginava o que eu poderia viver com a coreografia, de estar aqui com vocês, comendo uma pizza e dando risada. E elas riam, sabe adolescente? Mas, não sei se você já chegou a viajar com adolescente. Cara, olha, eu me arrepio de falar, sabe? Então, assim, eu não tenho ideia do número de pessoas que, que a gente, né, atinge, assim, nesse sentido. Mas eu posso te falar que em toda modalidade tem. Toda modalidade. Então, desde as damas, né, que a gente é uma coisa mais tranquila, você não pode conversar muito, mas você está ali jogando, até o atletismo. Poxa vida, nós tivemos a meia maratona aqui em São Bernardo, né? E o Douglas, que é o nosso professor, e aí eu tenho que agradecer mesmo essa equipe, porque eu acho que sem equipe a gente não faz nada, né? O Douglas, que é o nosso professor, ele puxou os resultados da equipe que correu na meia maratona. E todos eles ficaram entre os 10. Uau! Dentro das suas categorias, das suas distâncias. Né? E aí, o que é mais legal é que um torce pelo outro. Um puxa o outro. Eles fizeram o Douglas correr, né? Porque o Douglas não corre. E ele foi lá correr, né? Isso aí. Ele correu. Não adianta ser só professor, tem que estar junto. Cara, eles foram buscar o Douglas lá na chegada. Que legal. Eles chegaram antes, né? Todos eles chegaram antes que o Douglas. E eles foram buscar o Douglas lá na entrada, sabe? Tipo, que legal. Tava esperando. E aí o que eu falei, é muito legal, porque assim, um torce pelo outro, a gente brinca que a gente é cata-velho, sabe? A gente não pode ver idoso na fila do mercado, alguma coisa, você joga alguma coisa? Porque é muito legal, né? Eu acho assim, que, aí voltando para a sua pergunta, eu não sei, não sei te dizer quantos, em quantidade, mas eu sei que são muitos, muitos. E aí é maravilhoso, né? Porque a gente vive isso no dia a dia, né? A Gersone tá aí, ó. Eu tô vendo aqui. A Gersone tá mandando aqui, né? Eu amo demais, tá aqui participando com a gente. Um beijo, viu, sua linda? Cara, a Gersone, por exemplo, no começo desse ano, a gente fez uma atividade, ela caiu e quebrou a mão. E aí o pessoal fala, tá vendo? Olha como é perigoso. Né? Mas aí eu te falo, o maior índice de queda de idoso é dentro de casa. Então, não vamos justificar dessa maneira. Sim. Né? E acidentes acontecem em qualquer lugar, né, Otama? Em qualquer lugar.
E a Gersone é uma que veio para o Campeões, agregou demais, né? E tá aí com a gente. Putz, começou a vir para uma coisa, tá em mais de uma, já está nos ajudando nos voluntários, então é muito legal É isso. isso, né? Gente, que bate-papo gostoso aqui. A gente está chegando ao final, meu amigo. Passa tão rápido, né? Já fico aqui, né? Já quero deixar o convite para você, para a gente estar chegando ao mês de outubro, o mês do idoso, né? Para a gente ir lá na rádio falar sobre o trabalho. Eu sempre gosto de levar e ressaltar o trabalho de vocês, porque eu sou suspeita demais para falar desse trabalho, porque eu sou apaixonada, né? E daqui 5 anos eu já entro nos 50 a mais. Já já eu tô chegando. Então, Eu tô mais perto, hein, Mar? Eu tô mais perto. daqui segunda-feira eu faço 45, eu tava pensando que, meu Deus, daqui a pouco tô chegando lá, né? Já vou, só não me põe na coreografia porque a Carla vai infartar, né? Se eu for pra coreografia, a Não, Carla vai falar: não, vou desistir. Ela vai pedir demissão para você, viu? é nada. Gente, mas olha, é uma delícia esse bate-papo, né? E a gente está falando aqui sobre saúde mental. E a atividade física, sem sombra de dúvida, que é um grande ganho para a vida das pessoas com saúde mental, né? E principalmente com os idosos. Então, você que tem seu idoso aí, né? Você que é idoso, né? Ou você que está chegando nessa fase, busque ocupar. Porque assim, né, ô Tâmara, a gente tem filhos, né? Depois vem os netos, crescem, e cada um vai seguir sua vida, né? Então, assim, E hoje é muito você não mais, vai estar Mar. rodeada dessas pessoas o tempo todo, né? Então, de alguma forma, em algum momento, eu sempre falo para as pessoas, né? A gente tem o projeto Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes, que, aliás, gente, a Tâmara está aí, ó, vai publicar a história dela na segunda edição do livro. Tá lá desesperada lá. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre falo muito para as mulheres que a gente diz o seguinte, né? Independente das escolhas que você tem na sua vida, das coisas que você tem, é importante que você cuide de você, né? Que os idosos, que cada um, seja um homem ou seja mulher, que você tenha um tempo ali para ocupar o seu tempo com aquilo que vai te fazer bem, com aquilo que vai te trazer, né, uma vida social, porque a questão da sociabilização, ela é fundamental para a nossa saúde mental, né? E o esporte, né, no caso, a maioria dos esportes que você tem aí são os coletivos, mesmo aqueles que são individuais, ainda você vai formando as tribos, né, por modalidade, todos eles, de alguma forma, vai contribuir para a sua saúde mental, né? Então, é importante que você olhe isso com bastante carinho. E se você conhece algum idoso que está passando por um problema de saúde mental, mais do que julgar, mais do que falar, né? Ai, tá chato porque tá idoso, ai, ficou velho, ficou assim, né? Essas frases que machucam tanto, acolha com afetividade, né? E, claro, traga para os campeões da vida, né? Para mudar a vida deles aí, né, minha amiga? Eu queria que você deixasse aí a sua mensagem final, né? A gente tinha muita coisa, se tivesse que fosse falar, a gente ficaria aqui o dia todo, mas a sua mensagem final, né, para as pessoas aí que estão assistindo a gente ou que vão assistir depois. Mar, eu quero agradecer, né, já pelo convite. Me dispersei um pouco porque, eu viajo, né? Eu começo a falar, eu viajo mesmo. Eu amo isso aqui, né? Eu amo o que eu faço, eu tenho uma paixão mesmo. E estou muito feliz a fase que a gente está vivendo aqui no Campeões da Vida, porque eu acho que as pessoas estão começando a notar, né, o idoso. E isso é importante, né? Eu acho que começar a enxergar que é investimento para o futuro, né? Eu falo que atividade física é um investimento para uma boa longevidade. Você quer uma longevidade boa? Então, invista em atividade física, invista em saúde mental, invista em projetos de prevenção, porque nós teremos aí, o mundo está envelhecendo, a pirâmide está se invertendo, né? A gente vai chegar num patamar onde a população vai deixar de crescer e vai começar a diminuir, né? É um dado aí que saiu recentemente.
Então, vai chegar num ano aí que as coisas vão começar a se inverter, e então a gente precisa começar a pensar nisso. Né? Nós estamos envelhecendo, né? E é o que eu falo, eu olho para o seu Adilson, tem um grupo que vai agora para o Campeonato Brasileiro de Atletismo, vão para Brasília em outubro, e vão competir, e, cara, tem 82 anos, vai para Brasília, vai competir, aí você olha para ele e fala, pô, né? Como é que é isso? Então é muito legal. Então façam parte, busquem, assim, não só atividade, não só o Campeões da Vida, mas a gente tem muita coisa dentro das secretarias, não só de São Bernardo, Santo André, enfim, né, o ABC todo. Eu acho que tem grandes trabalhos com a terceira idade que a gente pode procurar. Procurem, se informem, né? E muita coisa gratuita para fazer. E vai atrás daquilo que você ama, daquilo que você gosta. É isso. E o principal disso tudo é participe, né? Faça parte, né? Procure algo que agrega a sua vida, né? Gente, meus cachorros resolveram brincar agora aqui, né? Tá aqui no quarto. Que delícia! Gente, eu quero agradecer e deixar mais uma vez aqui o convite para o lançamento do livro, dia 13 de setembro, às 18 horas, sexta-feira que vem, Gotas de Amor, Cura da Depressão. Essa obra maravilhosa aqui, ó, feita por mim. E a ideia é que esse livro aí possa chegar no maior número de pessoas e contribuir para que a gente reflita de que, sim, a depressão tem cura, de que é possível sair, como eu sempre digo, nem sempre o fim do túnel é o fim. Né? Muitas vezes o fim do túnel é só o começo de uma nova jornada, né? É o que a gente fala, né? Chegou no fim do poço? Não, tinha um trampolim ali. Né? É isso, para levar você mais e mais. Né? Já faço um convite para você, a gente está aqui com a Nadija, eles estão com o Clube do Livro, tá? Assim, eu falei para ela, não desista, né? Porque vem uma, duas, três, quatro, meia dúzia de pessoas, e na último encontro aí elas estavam em 20 pessoas, e já faço o convite, converse com ela para que você venha apresentar seu livro, falar um pouquinho do seu livro para o grupo, porque eu acho que vai ser bem legal, né? E você comentou de outubro, a gente já tem um grande evento, vou te fazer um convite, tá? Para estar junto com a gente lá. A gente vai aí montar um grupo bem grande para fazer um evento bem diferente. É isso, né? Já está aceito, né? A gente já tá junto aí, né? Mas a Nadija me convidou, né, para alguns encontros aí. Infelizmente, nos horários específicos desses encontros eu não consegui estar, mas eu quero estar em algum momento, que eu acho fantástico isso, né? Também esse clube dos livros aí, as pessoas se reunirem também, né? Porque é isso, né? Gente, a literatura, ela tem um poder maravilhoso na nossa vida, né? Então, a gente tem que mais incentivar mesmo esses encontros, esses movimentos para a gente ter, né? Mas, Tamara, muito obrigada mais uma vez, né? Eu sei o quanto a sua agenda é corrida, o quanto o seu tempo aí... A gente ficou pensando, né, como que a gente poderia fazer essa live aqui para falar sobre saúde mental para o idoso, né? Mas eu acho que ela foi muito além do que a gente imaginava aí, porque você sempre tem coisa boa para agregar e para acrescentar, né? E eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. A gente está com esse evento até o dia 10 de setembro, né? Então eu estou fazendo lives todos os dias, falando de diversos temas. E se você quiser continuar acompanhando, é só ficar aqui, me seguir no @MárciaDantasCoach aqui. Você vai acompanhando toda a programação. Obrigada, minha amiga. Um super beijo. Obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.